Olá pessoas, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu tô aqui para falar da nova adaptação da Colleen Hoover, Uma Segunda Chance, que acabou de chegar nos cinemas e eu já assisti, eu fui na estreia assistir. E sério, gente, eu tava muito ansiosa e também tô muito ansiosa para falar desse filme com vocês. Eu adoro os livros da Colleen, sério, eu amo de paixão. Então eu tô doida para comentar. Mas antes de tudo, eu tô postando vários vídeos curtos sobre isso lá nas minhas outras redes sociais. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês, então não esqueçam de me seguir por lá, hein? Eu vou separar esse vídeo em duas partes, a primeira sem spoilers pra você que ainda não assistiu o filme, e depois com spoilers, mas aí antes eu venho aqui avisar vocês. Então bora falar de uma forma geral. E sério, gente, eu vou começar dizendo que eu adorei. Eu confesso que eu não li o livro, eu tenho aqui na minha estante vários livros da Colleen, eu adoro, mas esse em específico eu não tinha lido e eu confesso que eu acabei não lendo antes da adaptação. Errei, fui moleque. Mas eu já pesquisei várias coisas sobre o livro, também perguntei para algumas amigas minhas o que elas acharam em relação à fidelidade com o livro, né? Só que a minha opinião é completamente de uma pessoa que não leu o livro. Então, se você leu e não gostou, deixa aqui nos comentários. Mas das adaptações da Colleen que saíram até agora, é assim que acaba, aquele Regretting You, que eu esqueci do nome em português, mas você vai saber qual que eu tô falando. Eu gostei muito e eu achei adaptações bem fiéis ao livro, então acredito que dessa vez tenha sido igual. Pra vocês terem noção, eu fui assistir no cinema com a minha mãe e a querida chorou praticamente o filme todo. Eu só via uma fungada de choro dela. E assim, eu expliquei um pouco da história pra ela antes, então ela já tinha um contexto ali geral. Eu também me emocionei bastante. É um filme que te prende do começo ao fim, realmente. Você gosta muito dos personagens. Os atores estão impecáveis, sério. O casal protagonista, até a menininha de 5 anos, uma atriz mirim, ela tá impecável nesse filme. Ela traz muita personalidade e lembra muito a Kenna também, né? Algumas ressalvas que eu tenho que falar pra vocês são: eu não gostei muito dos tons de comédia que eu vi nesse filme, porque assim, é um filme de drama. Aceitem, é um filme de drama, não é uma drama com comédia. E quando você coloca comédia nesses casos, eu fico meio entediada. Eu sinto que tiveram cenas que deveriam ter um peso dramático muito forte, e aí eles foram lá e colocaram um alívio cômico. Uma comédia, sabe? Tem personagens ali, que eu vou falar mais na parte com spoilers, que não tinham necessidade nenhuma. Só colocaram eles pra jogarem piadas e ser esse alívio. Eu achei totalmente desnecessário. É um filme de drama. Outro ponto que eu confesso que eu não gostei muito foi o fato de só explicarem o que aconteceu no acidente lá no final do filme. E aí a pessoa que não leu o livro ou que não sabia nada sobre, porque eu não li, mas eu já sabia sobre o que se falava e tal, eu já vi uns resumos, eu sabia o que aconteceu. Então a minha experiência foi diferente, mas a pessoa que não sabia nada e só foi no cinema assistir, ela ficou o filme todo pensando que a Kenna era uma assassina, uma pessoa malvada. Então eu acho que, tipo, esconderam uma coisa que deveria ter sido contada lá no começo e que mudaria completamente a visão da pessoa que tá assistindo. Outra coisa que eu acho que deveriam ter mudado na adaptação, porque assim, o livro já foi lançado há muitos anos, só que a adaptação trouxe para os dias atuais. Então ali a gente tem celulares digitais com foto, e eu acho muito furo de roteiro os dois, tipo assim, o Ledger não ter visto a Kenna, não saber como que ela é, sabe? Era namorada do melhor amigo. E eles não postavam uma foto no Facebook, sabe? No Instagram. Eles não postaram uma foto juntos pro Ledger ir lá e olhar e falar, ó, sei quem a Kenna é. Isso eu achei um furo de roteiro, porque, tipo, eles poderiam ter adaptado como se fosse anos atrás, sabe? Tipo, que o celular não era muito frequente, que não tinha muita coisa digital, assim. Mas não, a gente vê os celulares deles e são celulares atuais. Mesmo 7 anos antes, né? Porque a Kenna ficou 7 anos presa. Gente, 7 anos atrás era, tipo, 2019. Já tinha celular, já tinha rede social. Então eu acho muito um absurdo o Ledger nunca ter visto a Kenna, nem por uma foto, nem por videochamada, porque o melhor amigo dele amava fazer videochamada com ele, isso eles deixaram claro no filme, e aí nunca fizeram uma videochamada onde ela apareceu. Acho muito ruim, sabe? Tipo, o livro foi lançado muito tempo atrás, então eu passo o pano.
mas deveriam ter dado outra explicação, sabe? Achei isso mó furada. Mas assim, sem spoilers no geral, eu gostei. Ele é um ótimo filme de drama. Ele te pega, ele te faz chorar, ele traz alguns traumas pra você que tem, sabe? Sobre esse assunto. E é um filme que é um drama não tão pesado, sabe? Por mais que ele tenha temas muito importantes de segunda chance, de maternidade e relacionamento e tals, ele não traz temas muito pesados a ponto de deixar o filme pesado. Mas agora vamos pular para a parte com spoilers para eu dar um pouquinho de detalhes sobre isso. E assim, aquilo da comédia que eu falo principalmente pela personagem da garotinha que é amiga da Kenna, que tá ali no hotel, e ela tem a mãe que tá morando lá também. E assim, eu não li o livro, eu perguntei pra uma amiga minha que leu, e ela disse que não tem essa personagem no livro, sabe? Se tem, ela não é muito relevante, aparece tipo uma vez ou outra. E aí eu sinto que só colocaram a personagem dela pra ser o alívio cômico, sabe? Pra ser uma comédia, porque a garotinha vai lá, chama o Ledger de idiota, faz piadas, elas têm momentos das duas ali juntas. Então, eu sinto que essa personagem foi 100% desnecessária. Nas cenas que ela aparecia, eu pensava, cara, se não tivesse essa cena, o filme estaria continuando igual. Seria a mesma coisa. Não afetaria nada. E eu não gosto disso. Eu não gosto de personagens que estão ali só pra ser a comédia. O que eu acho que deveriam ter feito? Ah, quer colocar a menina, um alívio cômico? Dá mais história pra personagem. Porque a personagem dela foi muito rasa. Foi tipo, ah, tá ali pra fazer piada. E não, eu queria saber mais da história dela. O pai dela foi preso. Então, tipo, pega uma cena, já que vocês decidiram adicionar esse personagem, adicionem umas cenas contando mais a história dela. Umas cenas em que ela e a Kenna estão conversando mais profundamente, aí ela fala mais sobre o pai dela e a gente se sente emocionado, sabe? Traz uma carga dramática, conta mais a história dessa personagem, não só joguem ela ali e aceita. Não, quem que é essa menina? Conta mais a história dela. Faz ela ter umas cenas mais importantes com a Kenna, ajudando ela, sabe? Tipo, dando suporte emocional. A Kenna tá triste, ela vai lá e anima a Kenna, sabe? Não só, tipo, ai, comédia. Então achei essa personagem totalmente desnecessária. Outra coisa que eu não gostei, e agora falando com maior profundidade, foi a cena do acidente. Porque assim, a pessoa que não sabe como o acidente aconteceu vai ouvir os avós da menina falando que a Kenna é uma assassina, que ela é isso, que ela é aquilo. E aí, o filme tava passando e eu falei, mãe, cadê a cena do acidente? Eu já tinha contado pra minha mãe, brevemente, mas ela não sabia nada sobre o filme. Então, tipo, ela ficou achando a Kenna uma vilã. Nossa, ela acabou com a vida do filho? O que que ela fez? Ela fez alguma coisa de propósito? Ela foi lá e deu de arrasta nele? Não, ela era inocente. E aí, a pessoa que não sabe da história só fica sabendo isso no final. Eu curti o filme porque eu sabia a pessoa que a Kenna era, sabe? Eu sabia que ela era uma pessoa boa, de coração bom, que ela só tentou ajudar, ela tentou salvar ele no acidente, ela pediu ajuda, tentou pedir ajuda pra alguém, e aí por causa do trauma ela apareceu lá na casa dela, ela tava muito traumatizada, sabe? Então eu já sabia a história dela, eu já via ela como uma heroína, como uma mulher que tá ali pra recomeçar a vida, não como uma vilã, porque eles só mostram a cena do acidente no final. E aí a pessoa que não sabe fica achando ela uma otária, tipo, nossa, matou a menina e agora tá pegando o melhor amigo dela até o final. Achei isso completamente desnecessário. E outra coisa que ficou muito em aberto e não deu muito a entender foi, tipo assim, falou que ela tava sob efeito de substâncias no acidente. Só que não apareceu eles bebendo, apareceu uma cena deles comendo uma balinha. Aí eu falei pra minha mãe, eu não li o livro, então eu não sabia dessa cena no livro. Eu falei, mãe, tá, mas não falaram que ela tava sob efeito de alguma coisa? Aí a minha mãe falou, ó, aquela balinha podia ter aquela ervinha lá. Gente, eu breco muito de falar algumas coisas específicas por medo de barrarem meu vídeo. Mas aí a minha mãe falou, minha mãe trabalha com isso, né? Daí ela falou, tinha alguma coisa ali na balinha. Porque ela não tava, tipo, ela tava meio alta, né? Mas daí eu fiquei um pouco confusa. Eu que não li o livro, tipo, aquele choque era só o choque do acidente ou ela tava mesmo alta? Porque pra mim, a impressão que ficou é que ela tava alta mesmo. Por isso que ela foi pra casa dela e acabou dormindo lá. Ela tava sob efeito de alguma coisa. Mas não deixaram isso tão claro, sabe? Tipo,
não explicaram muito, eu preferia que os dois tivessem bebido alguma coisa lá, ficaria bem mais claro. Mas, como eu disse, no geral, eu achei um filme muito bom. Sério, gente. É um filme de partir o coração, é um filme muito triste, eu chorei. E, sério, é um filme muito lindo, que vale muito a pena assistir. Eu gostei muito da química do Ledger com a Kenna, achei que eles têm muita química. Sério, quando eles se beijaram pela primeira vez, e eles não se pegaram, né, só deram um beijinho, eu falei, mãe do céu, é agora! E aí, sério, dava pra sentir o fogo, sabe, ardendo deles, dava muito pra sentir. Eu adorei a escolha dos atores. Eu queria muito mais ter visto o ator do Scott, o Scott, mais cenas dele com a família. Queria muito ter visto, eu acho que pecaram muito nisso. Mas eu gostei, eu acho que eu poderia até assistir mais tempo de tela de filme só pra saber mais esses personagens. Eu gostei muito do final, do desfecho. É um filme maravilhoso que vale muito a pena assistir, sem dúvidas. Mas agora eu quero saber de você aí. Já leu o livro? Já assistiu o filme? Gostou? Não gostou? Comentem aqui alguma diferença do livro pro filme. Deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer o possível para ler o livro, para ter uma base de comparação. Daí eu faço alguns vídeos curtos lá na Rede Vizinha. Mas é isso, gente. Eu adorei. Foi muito bom. Só tem alguns pontos ali para falar. Eu gostei muito. E é isso. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, deixarem o seu like. E até o próximo vídeo.